Eu vou falar sobre o papel do professor na abordagem centrada no aluno. Só que, antes de eu falar do papel do professor, fazer toda a linha aqui que eu vou falar, a gente tem que comentar sobre o quê? Dar uma crítica à escola, né? Que aqui no texto que a professora apresentou pra gente, né? Pra gente fazer os slides, o texto do tema de psicologia, enfim, de 93, tá um pouco, né, atrasado, mas ainda assim ele tá fazendo uma crítica à escola que eu achei muito importante, ó. Por que a escola teima em ignorar o ser emocional, uma vez que isso acompanha em todas as ações da criança? Então aqui deixa eu fazer uma fala aqui sobre isso, ó. A escola parece só prestar atenção às emoções quando elas começam a perturbar o seu dia a dia. Daí a culpa famosa, né? Carência afetiva, uma das justificativas comuns para sua incapacidade de lidar com a criança na sua totalidade. A escola nega a emoção, como se esta impedisse a consecução de seus objetivos. Pode ser um dos muitos fatores responsáveis pelo fracasso escolar. O que? A emoção, né? O emocional, tanto quanto o cognitivo, é constitutivo do processo de ensinar e de aprender. A escola precisa aprender a lidar com esses processos nos dois níveis, se quiser uma instituição promotora de conteúdos e de formas de convivência harmoniosas e justas. A psicologia humanista, então, procurou iluminar essa questão do afetivo e do cognitivo. Da convivência do quê? Do professor e aluno. Então, foi meio que um marco sinalizado, né, a necessidade de se pensar a educação de forma mais ampla. Tá, deixa eu ver então. Primeiro a gente vai fazer o quê? Uma comparação ao método, a escola tradicional e a escola pensada na psicologia centrada no aluno. Tá, no modelo tradicional, o papel do professor era o quê? Transmitor de conteúdo. Ele era a autoridade, ele era o ali que estava no pedestal, né? E na teoria centrada no aluno, o professor ele tem o papel do quê? O professor tem o papel de facilitador, de mediador do ensino. Então ele não tem essa questão do autoritarismo que tinha na educação, no modelo de escola tradicional. Tá. O papel do aluno, receptor na escola tradicional, receptor e passivo. O aluno, ele o quê? Só memorizava os conteúdos. Já na psicologia centrada no aluno, o papel do aluno é qual? De protagonista. Ele tem que ser ativo, envolvido ativamente. Tá, a relação do professor e aluno na pedagogia, na escola tradicional. Hierárquica, distante. O professor ele não tinha esse olhar sensível, não tinha esse olhar de o aluno, o que será que está acontecendo com o meu aluno? Deixa eu me preocupar um pouco com as emoções dele. Enfim, o professor não tinha então esse olhar sensível e empático para o seu aluno. Já na relação professor e aluno da psicologia centrada, né, no aluno, a relação é qual? Empática, dialógica, de confiança. Então, o que a gente viu? Que na pedagogia tradicional, então, o professor não tem essa visão horizontal do aluno, né? Como a gente já viu também, que é o quê? Quem que fala sobre isso? Quem que fala sobre ter uma educação, uma pedagogia dialógica, uma pedagogia que se importe com a convivência, com o aluno, assim. É um pouco da pedagogia libertadora de Paulo Freire, né? Enfim. E o controle do processo, controle do processo. O professor, na pedagogia tradicional, decide tudo. O conteúdo, o ritmo, o método. E na centrada no aluno, o aluno ele participa o diálogo e a adaptabilidade. Tá, aqui também a gente fala o que o Carl Rogers ele fala. Ele fala que o conteúdo ele deve ser ensinado meio que com o que o aluno quer. Ele fala que é importante destacar que o aluno, ele só vai aprender aquilo que ele quer, né? É meio contraditório também, mas enfim, é isso, que o aluno, ele
ele vai aprender meio que aquilo que ele quer, assim. O professor tem que pensar no que o aluno quer aprender, sabe? Na realidade do aluno. Ó, aqui a gente fala que o que também, ó, na pedagogia centrada no aluno, na psicologia humanista do Carl Rogers, ó. Aqui no texto, né? A função da emoção na ação educativa é a de abrir caminho para a aprendizagem significativa. Aqui também dá bastante ênfase no que eu estava falando antes, né? Na aprendizagem significativa, aquela aprendizagem que vai ao encontro das necessidades, interesses e problemas reais da criança e que resulta em novos significados transformadores de sua maneira de ser. Então, essa questão do professor pensar, né, no conteúdo, no processo de aprendizagem do aluno, daquilo que ele quer aprender, é para se tornar mais meio que utilitário no contexto real da criança, assim. Tá, então a relação professor-aluno é mediada por conteúdos escolares, por autoridade e por os objetivos educacionais. Tá. Ok? Atitudes e competências necessárias. O professor, ele deve cultivar a tríade rogeriana, que foi o que eu falei antes já. Congruência, aceitação incondicional, aceitação positiva, né? E empatia. E ele não deve ter uma técnica fria, mas com posturas genuínas. Então, deve se manter o quê? Uma escuta sensível e uma atitude de curiosidade respeitosa, explorando que o aluno já traz seus saberes prévios e suas dúvidas. Porque a gente sabe que o aluno, ele não vai vazio para a escola. A gente sabe que o aluno, ele traz uma vivência, um entendimento já pelas coisas. Então, o professor, ele tem que manter essa escuta sensível e ativa para saber o que esse aluno já sabe. Flexibilidade. O professor, ele deve estar disposto a adaptar rotas, métodos e até conteúdos conforme as necessidades e interesses do aluno. Aqui, essa psicologia, ela não é ela meio que não se importa com os métodos, sabe? Como que o professor vai levar esse conteúdo para o aluno? Ela se importa com o professor ter esse olhar sensível de que o aluno, ele aprende de várias formas e que o conteúdo, ele deve estar relacionado aos interesses dos estudantes. E a capacidade de criar e manter um ambiente de segurança psicológica, sem ridicularizações, mediando conflitos de forma humanizada. Aqui fala bastante sobre essa questão de que o aluno, ele só se sente seguro quando tem um ambiente seguro para ele aprender. Então, se o professor, ele não passa essa confiança, essa segurança, logo o aluno, ele vai meio que se sentir rejeitado e vai se sentir inseguro também. Planejamento e improvisação. Tá, aqui ó, não se trata de tirar todo o planejamento, né, todo o conteúdo, enfim. O professor, ele ainda pode e deve preparar objetivos, núcleos de conteúdo, diretrizes. Tá, então ele tá meio que rebatendo, né? Que a gente não deve excluir todo o conteúdo, tipo, só porque o aluno não quer aprender, que ele não deve aprender aquilo porque ele não quer. Não. A diferença é que o planejamento é flexível. Ele considera espaços para a participação dos alunos, para redirecionamentos, conforme emergências e interesses emergentes. Exemplo de modelo de aula, ó. Início com sondagem dos alunos, né? O que eles já sabem, o que eles querem aprender. Mediação do diálogo, momentos de reflexão individual e grupal, devolutiva do professor, as contribuições dos alunos, sempre se importando com o quê? Com o emocional também do aluno, com o que ele já sabe, com essa questão dialógica, né? Que o professor e o aluno têm que dialogar entre si, enfim. A importância do professor para a aprendizagem, né? O professor, nessa visão, não é coadjuvante, então mais central. Ele facilita e catalisa o processo de aprendizagem emocional, cognitiva e existencial. Sua atuação impacta diretamente no clima relacional da sala, na motivação, no engajamento e na segurança emocional do aluno, para ousar, pensar, errar e aprender. Então, ele é modelo e, é claro, ele é facilitador de conteúdo. Isso é muito importante, não dá para esquecer que dentro da psicologia centrada no aluno, ele não é... O professor, então, não é ele não é autoridade, ele, tipo, não quer passar essa questão de hierarquia, né? Que ele é maior que o aluno, não. E que ele é o facilitador do conteúdo, então. Ele traz o conteúdo para a criança de forma que ela vai aprender e se desenvolver, né?
Tá, então ele é modelo a manifestar a autenticidade, a congruência, a empatia, ter um olhar sensível e a aceitação. Ele oferece ao aluno um padrão relacional que pode internalizar em suas próprias relações de aprendizagem. Só que aqui não dá para esquecer que assim, ó, a gente não pode deixar de entender que o quê? Que o professor, essa relação, ela não pode ser tão terapêutica assim, sabe? Aqui no texto fala que o professor, ele não tem que renunciar à autoridade dentro da sala. Tipo, o professor, ele tem que se importar, ele tem que seguir meio que essa tríade rogeriana, né? De ser autêntico, de ser verdadeiro, de ter esse olhar sensível pro aluno, empático, de se importar com a realidade da criança, do aluno, de se importar, de facilitar o conteúdo que essa criança quer aprender, né? Todos os conteúdos, mas levar em consideração que o que ela quer aprender vai ser mais interessante para ela. Só que o professor não pode perder, né? Não pode se perder essa relação da terapia com a autoridade, sabe? Por mais que ele deva se importar com tudo isso, que ele deve se importar com o aluno, ele não pode deixar do quê? De levar em consideração a autoridade dele dentro da sala. O professor é autoridade. Então, assim, é muito a forma que o professor vai abordar essa autoridade, sabe? O professor, ele tem que ser... Eu vou colocar um exemplo, depois a prof vai, sei lá, vai tentar me ajudar aí se eu estiver errada. Vamos lá. O que eu vejo, o que eu entendo sobre isso? É que assim, ó, que dentro dessa autoridade, mas desse olhar humanista pro aluno, né, de sensível assim pro aluno, pra criança é que o quê? Se o Joãozinho, ele tá batendo na Mariazinha, eu acho que o professor ele tem que ter esse olhar sensível pra o quê? Pra tentar entender que o que o Joãozinho tá passando. Será que o Joãozinho não dormiu mal? Será que aconteceu alguma coisa dentro de casa? O que será que tá acontecendo com essa criança, né? Então, e daí tentar e conversar com ele, falar assim, ó, Joãozinho, o que você tá fazendo é errado, Joãozinho, não faça isso com a Mariazinha porque machuca, sabe? Enfim, eu acho que o professor tem que ter essa autoridade. Aqui, deixa eu ver, um momento, peraí. Se importar, então, ó, se importar com a emoção do aluno, né? Manter o respeito, a autoridade, o professor tem que respeitar a criança. E em questão, ó, da emoção no desenvolvimento e na aprendizagem. Relacionamento em que as pessoas deveriam estar voltadas, tá? Ó, aqui, essa parte também aqui tá dentro do livro, né? Essa relação, ó, do aluno, professor, da escola, como a escola não se importa tanto com as emoções. Então, vamos lá. O conteúdo escolar competentemente ministrado, tentando vê-lo como veículo privilegiado de expressão e sentimentos na escola. Que é o que eu falei, né? Tem que estar, então, voltado para o quê? Pro que a criança quer aprender. Tá. Seus próprios sentimentos. Tentando reconhecê-los e comunicá-los da forma mais fiel e transparente do que forem capazes. O professor, então, ele tem que se comunicar com a criança, tem que ser fiel e transparente do que ele quer passar. O professor tem que se importar também com o quê, ó? Os sentimentos da criança, tentando compreendê-los à luz de seus valores, hábitos e condições de vida. E a criança na sua totalidade, então, acolhendo-a com respeito, aceitando como ela se mostra, a cada momento tentando compreendê-la como resultante de uma época histórica e social. Enfim, então, o professor ele faz esse papel, facilitador de conteúdo, com um olhar simpático, um olhar empático, né? Simpático. Empático, sensível, mantendo respeito pela criança, entendendo ela como ser total, como ser na sua totalidade, mas sem deixar de passar essa autoridade, né? Enfim, é isso.